Boa noite a todos, esperamos que estejam todos bem e nós vamos apresentar agora os resultados da nossa pesquisa sobre a representação social de pessoas em situação de rua. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vou estar falando um pouco agora sobre os resultados e a discussão da nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela foi realizada no Google Forms e ela obteve 143 respostas, sendo uma resposta por cada participante, cada indivíduo, né? No entanto, no momento da crítica dos dados, a gente identificou 8 respostas que estavam incompletas ou então estava fora do que a gente estava querendo investigar. Então, a nossa pesquisa contou mesmo com 135 participantes. Vemos no gráfico abaixo a distribuição dos participantes quanto à questão de gênero. Bom, a gente pode perceber que a proporção elas foram muito bem distribuídas. Para o gênero masculino ficou com 50,4% e o feminino com 49,6%. A gente buscou que a amostra ela pudesse ser representativamente de acordo para se encaixar na população, né? As idades dos pacientes elas foram variadas, de acordo entre 18 e 55 anos, sendo uma média delas 26 anos de idade. Para poder expressar um quadro com a estrutura e o conteúdo dessas representações sociais, foi utilizada uma frequência com 5% como base, para poder definir esses quadrantes, né? Por exemplo, no primeiro e no segundo quadrante, foi utilizada uma frequência maior que 5%. Já no terceiro e no quarto quadrante, foi utilizada uma frequência menor que 5% em relação às palavras evocadas. Em relação à ordem de evocação, que define a distribuição dos quadrantes, foi utilizada uma frequência de 1,5 e as demais foi utilizada uma frequência de 2 de evocação. Foi excluída a análise daquelas palavras que foram evocadas pelo participante uma única vez, sem repetição entre eles. Nessas análises que foram feitas, as palavras brutas evocadas pelos participantes, sendo elas agrupadas apenas em casos radicais, ou seja, quando elas são iguais ou então com o mesmo significado. Por exemplo, sujo, sujeira, pobre, pobreza, né? Então a gente usou dessas definições para que essa análise ela pudesse ficar de modo com que seja significativamente generalizada para toda a população. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Chegou o momento de mostrar os resultados da nossa pesquisa obtidos através da análise no OpenEvoque, que leva em consideração a frequência e a ordem de evocação das palavras. Em relação à pergunta quais são as 3 primeiras palavras que lhe vêm à cabeça ao pensar em morador de rua, que é o nosso termo indutor, nós obtivemos 405 respostas, 405 palavras, e dentre elas, 106 palavras diferentes. A primeira casa do quadro, que fica no canto superior esquerdo, se refere ao núcleo central, sendo ele mais resistente a mudanças e esboçando elementos principais da representação. De acordo com a tabela mostrada aqui nesse slide, nós podemos perceber que o núcleo central, que é formado por palavras que foram apresentadas em altas frequências e primeiras ordens de evocação, foi gerada a partir da palavra pobreza. A palavra pobreza obteve uma frequência de 23 evocações, que representa 5,68% do total, e uma ordem de evocação igual a 1,26. E aí nós podemos destacar que, na perspectiva da amostra, a representação social dessas pessoas nos revela uma realidade e um cenário de pobreza. A pobreza pode ser entendida como um reflexo de outros problemas que são vistos como estruturados na sociedade, e isso possui um leque de fatores que se relacionam. Dentre eles, nós podemos destacar a interferência na subjetividade no modo de vida das pessoas, em específico nas pessoas em situação de rua. E aí nós sabemos que o desenvolvimento da subjetividade é muito importante para o indivíduo, porque é isso que dá para ele as noções de pertencimento, de identidade. E aí, viver em uma condição de pobreza coloca essas pessoas em situação de rua em uma condição de vulnerabilidade em muitos aspectos. Muitos estudos eles demonstram quais são os motivos de ida e permanência dessas pessoas na rua, e dentre esses motivos se encontra a pobreza. Então, a pobreza, que constitui o núcleo central dessa pesquisa, sobrevive a condições históricas, se mostrando como parte da estrutura da sociedade. Boa noite a todos, né?
Falando um pouquinho agora do segundo quadrante dos resultados da nossa pesquisa, ele é compreendido pelos elementos da primeira periferia, né? Ou seja, aqueles que apareceram em alta frequência e última ordem de evocação. As palavras que mais apareceram, então, foi fome, tristeza e abandono. Fome teve um total de 42 evocações, né? Representando aí 10,37% do total, numa ordem de evocação de 1,3. Tristeza teve 21 evocações, representando 5,19% do total, numa ordem de evocação de 1,76. Abandono teve a mesma frequência, né? E uma ordem de evocação de 2,1. Por que essas palavras foram tão ditas assim? Nós sabemos que a maioria das pessoas em situação de rua, elas vivem em condições de precariedade, tendo assim dificuldade em relação ao acesso e o direito às necessidades básicas, sobretudo em relação à própria alimentação. Isso acaba acarretando problemas de saúde, então eles acabam tendo sua saúde comprometida e são vistas na sociedade com o olhar de sujeitos que passam fome e necessidade. Nesse sentido, então, que atribui-se, né, um pouco da explicação e das razões pelas quais as pessoas podem ter evocado a palavra fome. Em relação à tristeza, nós achamos na literatura um poema chamado A Rua, onde a palavra tristeza aparece 4 vezes. É um poema, né, que retrata as pessoas em situação de rua. Eu trouxe um trechinho que fala bem assim: a rua concreta discreta nos mostra a frieza da sociedade e a tristeza de um povo esquecido, né? E por que as pessoas relacionam assim tanto tristeza com moradores de rua? Talvez seja por eles terem a falta de uma família, por estar em condições difíceis de sobrevivência, por estar em uma situação de desamparo no contexto social e até mesmo por falta de um lar, né? Essas são uma das razões pelas quais pode ser explicado as pessoas terem evocado tanto assim a palavra tristeza. Em relação à palavra abandono, né? Pressupõe-se que moradores de rua, eles são indivíduos que vivem afastados das estruturas ditas convencionais da sociedade. Então, ao relacionar pessoas em situação de rua, né, com a situação de abandono, acaba nos levando a conclusões já ditas antes, no trabalho que a gente apresentou, a primeira parte para C2, né? Ao relacionar essa população como descartáveis urbanos, né? Considerando assim que são pessoas descartadas na sociedade, né? E que vivem à margem da precariedade, da extrema necessidade e em literal expressão do abandono. Continuando, já no terceiro quadrante inferior esquerdo, entendido como uma zona de contraste, compreende-se que se localiza os elementos citados em uma baixa frequência e invocados nas primeiras posições, OME, sendo menos manifesto na estrutura da representação, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser significativo nas organizações da mesma. Nesse quadrante, a palavra evocada foi mendigo, com 9 invocações, frequência de 2,22% e ordem de evocação igual a 1,11. Sabe-se que muitas pessoas em situação de rua são chamadas por esse nome. Nesse viés, revela-se o impacto que essas formas de representar e chamar os indivíduos pode impactar na vida deles. Por fim, o quarto quadrante inferior direito mostra invocações mais flexíveis, que aparecem em menor frequência e são menos evocadas nas primeiras palavras escritas pelos participantes. Aparecem as seguintes palavras: frio, com 18 evocações e uma frequência de 4,44%, e uma ordem média de evocação de 2,11. Sujo, aparecendo 13 vezes, que significa 3,22%, e uma ordem de evocação de 2.
e desigualdade evocada 12 vezes, aparecendo em uma frequência de 2,96%, com a ordem de evocação 1,67. Todas essas palavras evocadas evidenciam um cenário de dificuldade. Diante disso, foi analisada a segunda pergunta da pesquisa, para avaliar se as palavras estão, de fato, ligadas a elementos essenciais das representações. Para isso, observou-se a frequência de respostas sim e não sobre a pergunta de pesquisa. Você consegue pensar em morador de rua sem pensar na palavra 1, 2 e 3? De acordo com os resultados obtidos, expressos na figura 2, infere-se que em relação à primeira palavra evocada, dita como palavra 1, 78,5% das pessoas disseram que não conseguem pensar na população em situação de rua sem pensar na palavra evocada, respondendo não. Já os outros 21,5% dos participantes disseram que conseguem sim pensar no termo indutor sem pensar na palavra escrita. Nesse sentido, em relação à palavra 2, figura 3, evocada em segundo lugar pelos participantes, 79,3% das pessoas responderam que não, ou seja, não conseguem pensar no termo indutor sem pensar na segunda palavra evocada. E 20,7% dos participantes responderam sim. Bom, para finalizar, sobre a terceira palavra evocada, foram encontradas as seguintes frequências de respostas apresentadas na figura 4. 68,9% das pessoas responderam não e 31,1% responderam sim. Portanto, de acordo com a distribuição de frequências em cada uma das perguntas, ressalta-se que a maioria das pessoas consideram que as palavras por elas evocadas fazem parte de elementos essenciais de representações que elas têm da população em situação de rua. Para fins de análise, ressalta-se que os resultados encontrados na pesquisa, por meio do questionário aplicado, fazem parte da representação social estudada. Boa noite, meu nome é Silvano, vou estar encerrando o trabalho aqui. Nós fizemos sobre a questão de pessoas em situação de rua. Então o trabalho ele veio demonstrar de que quais são as representações sociais que essas pessoas em condição de moradores de rua, em situação de rua, elas realmente representam para a sociedade de uma forma geral, da sociedade comum. Então é de fato que essas pessoas que estão nessa situação, elas têm uma certa invisibilidade social, né? Tanto do poder público, tanto também como a população de um modo geral. As pessoas quase não enxergam, né? A população de uma forma geral não enxerga as pessoas que estão em situação de rua. E a população em situação de rua é uma população muito heterogênea. Não adianta a gente querer jogar todo mundo no mesmo grupo, jogar todo mundo numa mesma visão, numa mesma explicação, porque não existe, não tem como. São de vários fatores, várias situações que fazem com que as pessoas fazem da rua um lugar para além daquilo que é do ir e vir, que seria uma coisa comum. As representações sociais se manifestaram através da pesquisa que a gente fez nas seguintes palavras. Pobreza foi como o núcleo central, mas em meio a essas palavras, em meio a esse núcleo central que é a pobreza, veio as palavras satélites, que foi fome, tristeza, abandono, mendigo, frio, sujo, desigualdade, que orbitaram em torno do tronco central, que no caso seria a pobreza. As dificuldades encontradas nesse trabalho que o nosso grupo teve foi devido à pandemia, que não conseguimos fazer um trabalho aprofundado em pesquisa de campo, e também pela falta de tempo por causa da questão do final de período. O que a gente quer também destacar aqui que para as pesquisas futuras, indica-se o aprofundamento mais ajustado nessa análise, utilizando-se de perguntas sobre evocações e também o grau de proximidade dos participantes com a população ora investigada, que são a população em situação de rua. Por mais, eu agradeço a todos pela atenção. Meu muito obrigado. Muito obrigada pela atenção e esperamos que tenham gostado. Boa noite.